Olá, que bom que você veio até aqui. Estou muito feliz pelo seu desejo de investir na sua vida espiritual, investir na sua comunhão com Deus, investir no seu ministério, no seu comissionamento no reino de Deus. Eu estou fazendo esse pequeno vídeo para apresentar para você todo o conteúdo do nosso curso, inclusive como você operar a plataforma e algumas informações básicas. Eu decidi fazer o vídeo porque eu acho que é muito melhor do que você colocar aqui nesta página de apresentação várias imagens, vários textos para você ver. Nada como eu poder explicar ao vivo aqui para você. Nessa apresentação eu vou projetar para você alguns slides para que fique melhor ilustrado e você possa visualizar com mais clareza aquilo que você vai estar adquirindo, aquilo que você vai estar investindo. Vamos lá? Estudo bíblico com revelação. Estudo bíblico com Ray Barreto. Amós capítulo 8, versículo 11 fala assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Então, isso aqui é uma profecia de Amós, mostrando um tempo de seca, um tempo de escassez da palavra do Senhor. O mundo hoje tem buscado vida, tem buscado Deus e tem buscado uma palavra viva, uma palavra que possa transformar a sua vida. E o nosso interesse é esse, que seja um curso de estudo bíblico com revelação. Nesse slide eu me apresento. Meu nome é Raimundo Barreto, carinhosamente as pessoas me chamam de Rai. Eu tenho um comissionamento de pastor mestre, 38 anos de ministério servindo ao corpo de Cristo em diversas regiões do Brasil, no Maranhão, na Bahia, interior de São Paulo, Pernambuco e diversas outras regiões. Ensinando a pastores, casais, jovens e adolescentes, músicos, professores e crianças. Como profissional da área de informática, sempre tive o zelo de fazer esboços, resumos e armazenar conteúdos por temas bíblicos. Então, durante todo esse ano, na realidade, desde a minha conversão com 18 anos, eu sempre tive essa habilidade. O que eu fazia na escola, toda vez que eu ia estudar para uma prova, para uma avaliação de física, química, matemática, português, biologia, etc., eu tinha um bom hábito de fazer resumos. Quando chegava na véspera da prova ou no dia da prova, eu lia aquele resumo. Para quê? Para clarear, para fortalecer a minha memória daqueles assuntos básicos. Então, essa habilidade natural, que eu considero um dom de Deus, também, quando eu me converti com 18 anos de idade, eu sempre tive esse hábito de ministrações, cursos, o período que eu passei no seminário, mesmo livros que eu li, eu sempre fiz resumos. Então, são 32 anos de conteúdo e como eu trabalho com informática, sempre arquivando esse conteúdo para ministrar, para compartilhar. E muito desse conteúdo, desses 32 anos, vai ser compartilhado de forma ordenada aqui com você. Examinando as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, fala assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer dizer, o nosso objetivo em se aproximar da Bíblia, das Escrituras, não é ter um conhecimento intelectual apenas, mas ter uma experiência com Jesus. Porque Cristo é o verbo que se fez carne, é a palavra que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Nós queremos, sim, durante todo o desenvolver desse curso,
ter uma experiência com o Senhor, com a sua glória. Vamos sim encarar o desafio desse curso com muita oração, esperar em Deus e orando uns pelos outros. Esse outro texto também é muito interessante, 1 Pedro 1, 10 e 11. Investigando as Escrituras. Foi a respeito dessa salvação que os profetas do Antigo Testamento indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, a dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. 1 Pedro 1, 10 e 11. Eu queria chamar a atenção sua para esse texto, investigando. No grego, a palavra ereunal significa investigação minuciosa. Por isso que eu coloquei essa ilustração do lado esquerdo, a Bíblia com uma lupa, para que nós venhamos a extrair das Escrituras as substâncias, os elementos, as pérolas do reino, não basta uma leitura superficial. Precisa haver um mergulhar. Lembra que Deus falou para Jeremias, quando ele apresentou o rolo, a palavra, as Escrituras? Come. Não basta apenas ler. Nós queremos, sim, comer a palavra. Investigar atentamente para que a gente possa se aprofundar nas Escrituras. Bem, qual é o conteúdo e o cronograma do nosso curso? A seguir, passo a explicar o conteúdo do nosso estudo bíblico com revelação. Eu vou explicar para você cada módulo e o cronograma, como você pode desenvolver isso, essas aulas, esse material para imprimir durante o tempo do curso. Aqui são alguns módulos que eu vou apresentar para vocês, como estudar e compreender a Bíblia, princípios e métodos para compreender a Bíblia, estudo dos 4 evangelhos, Evangelho segundo Mateus, e aí vai. Isso aqui é apenas uma imagem ilustrativa do material em PDF que nós vamos disponibilizar na plataforma. Vamos explicar cada um deles? Primeiro módulo, como estudar e compreender a Bíblia. Apresentamos nesse módulo 5 princípios simples, práticos, que lhe ajudará a ler, meditar e absorver a palavra viva do Senhor. Lembra do conselho que Paulo compartilha com o seu filho na fé, Timóteo? 1 Timóteo 4, 13 e 16. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Olha aí. Vão ser 5 princípios. Leitura. Primeiro você tem que ler. A exortação, ao ensino. Medita estas coisas com diligência. Leitura e meditação. Você sabe meditar? Você sabe ruminar um pensamento, um conceito, um ensinamento, um texto bíblico, para que o seu organismo espiritual, o seu espírito, a sua consciência, o seu coração absorva e venha a digerir os nutrientes para alimentar a sua fé, sua confiança, sua esperança, sua revelação, sua percepção, e etc. E o apóstolo Paulo continua nesses deveres, leitura, meditação, perseverança, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Fantástico esse texto, né? Segundo módulo, por que 4 evangelhos? Por que Deus inspirou 4 discípulos para escrever 4 diferentes evangelhos? Não 1, não 2, não 10. 1 não bastava, mas por que 4? Por que no cânon foi colocado primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João? Será que tudo isso tem uma razão de ser? Você já se perguntou por que o Senhor inspirou 4 discípulos para escrever 4 evangelhos? Nesse módulo você entenderá
o porquê desta necessidade de 4 evangelhos. Porque o de Mateus é o primeiro no Novo Testamento, a ênfase de cada um deles, sua estrutura e métricas. Os evangelhos contêm os ensinamentos e sinais realizados por Jesus e que estabelece os fundamentos do seu reino. Começaremos a estudar o Evangelho segundo Mateus, são 70 páginas. Já já eu apresento para você o material impresso. Você encontrará de forma maravilhosa o Evangelho de Mateus. Você vai encontrar o quê? Os 5 discursos ou os 5 pilares do reino de Deus. As 7 parábolas do reino, os princípios do reino, a didática de Jesus para expandir o reino dos céus e muito mais. Examinaremos mais profundamente esse evangelho e, nos demais, apenas o esboço dado pelo evangelista, o enfoque dado pelo evangelista e seus acréscimos. O Evangelho de Mateus, você vai receber esta apostila aqui, ó. São 70 páginas. Como o Evangelho de Mateus é o maior de todos, tem 28 capítulos, nós vamos explorar mais o Evangelho de Mateus, os ensinamentos de Jesus, a didática, os ensinamentos do reino, os pilares dos ensinamentos de Jesus com relação ao reino. Depois, como Lucas é o menor, depois Marcos e João, os textos que Marcos, Lucas e João tiverem a sua correspondência em Mateus, a gente não precisa se aprofundar lá. Tá ok? É claro que se um evangelista colocou aquele milagre, aquele ensinamento, aquele evento dentro de um outro contexto de Lucas, de um outro olhar de Marcos, de Lucas ou de João, isso tem um significado. Às vezes, pequenas expressões, o lugar, uma pequena ênfase muda todo o significado diante daquele contexto. Então, a leitura e o estudo do Evangelho de Mateus será maior, isso vai adiantar muito o estudo dos outros 3 evangelhos. O Evangelho de João vai ser um entendimento bem novo, bem diferente de que muitas pessoas têm ensinado. Bem, princípios e métodos para compreender a Bíblia. Desde a minha conversão, aos 18 anos de idade, sempre desenvolvi a fome pela palavra do Senhor. Queria compreendê-la, absorvê-la e vivê-la. Durante o meu aprendizado no seminário teológico, em diversos outros cursos e leitura de dezenas de livros e literaturas, fui catalogando os princípios, os métodos, as métricas, os ritmos e a estrutura dos livros bíblicos. É isso que a gente vai estudar quando nós abrirmos a Bíblia em cada um de seus livros. Qual é a estrutura, a métrica dos Salmos, dos 5 livros dos Salmos? Qual é a estrutura, a métrica do Evangelho de Mateus, Marcos, Apocalipse, Atos, Romanos e etc. Aqui, nesse módulo, catalogo o que considero os 10 princípios e métodos básicos para você pescar as pérolas do reino de Deus. Depois que você aprender esses princípios e depois que a gente for demonstrando na medida e no desenvolver do nosso curso, uma nova perspectiva vai abrir para você e você vai perceber que como a sua leitura da Bíblia vai se tornar muito mais enriquecedora. Você vai ser equipado com esses princípios. Evangelho segundo Marcos, quando compreendermos quem foi João Marcos, o escritor desse evangelho, sua vida e a comunidade para a qual ele escreveu, um entendimento maravilhoso dos seus ensinamentos se abrirá para nós. O Evangelho de Marcos é o menor de todos, porém, apresenta Jesus sempre ativo, sem ter aonde reclinar a cabeça e cercado pelas multidões. Em Marcos, Jesus tem pressa para expandir o seu reino sobre a terra. Então, nós vamos pegar essa energia de Marcos para expandir o reino de Deus. O Evangelho segundo Lucas. Lucas, o médico amado, ele era detalhista e culto. Consegue registrar em seu evangelho
pequenas expressões, gestos e minúcias de Jesus e seu ensinamento. Por ser este o seu primeiro livro e o de Atos, o segundo livro, Lucas enfatiza no seu evangelho ensinamentos fundamentais para a igreja que estava nascendo e se expandindo no período que ele viveu, que é no período da expansão da igreja do Novo Testamento no livro de Atos. Um dos destaques do evangelho segundo Lucas são as estruturas literárias das parábolas, que nós vamos aprender naqueles princípios de interpretação da Bíblia. O evangelho segundo João. Uma observação minuciosa desse evangelho nos revela que João condensou os ensinamentos de Jesus seguindo o ritmo das festas fixas. Isso mesmo, Jesus condensou os seus ensinamentos e João percebeu isso no período das festas fixas, os 3 períodos, né? São 7 festas em 3 períodos, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E que nele se cumpria o que Moisés escreveu na lei a respeito das 7 festas. João também registra 8 sinais que atestam não somente a glória de Jesus Cristo, como divino possuidor da graça redentora. Você vai perceber que no Evangelho de João, ele utiliza muito essa expressão, sinais, sinais. O primeiro sinal que Jesus fez foi na bodas de Caná, transformando água em vinho, e ali João fala, e com esse começou Jesus, né, a fazer os seus sinais, o seu primeiro sinal. Jesus é o grande eu sou, é outra característica do Evangelho de João. Jesus fala muito eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, tá ok? Então a gente precisa perceber durante a leitura dos livros da Bíblia e dos Evangelhos essa repetição de palavras. É a única esperança de uma raça destruída de esperança. Chaves para compreender a estrutura dos Salmos. Aqui nós vamos fazer um estudo completo do livro de Salmos, mas você precisa entender a estrutura. Os 150 Salmos foram agrupados em 5 livros que exibem uma estrutura arquitetônica intencional e um desenvolvimento organizado do progresso do pensamento. Vamos compreender a estrutura dos Salmos, mas também fazer o estudo devocional de cada um dos 150 salmos, levando em consideração essa harmonia que existe entre os 5 livros dos salmos. Vou passar aqui para o próximo slide. Provérbio de Salomão. Quando ainda novo, convertido, tive muita dificuldade de entender os provérbios. Nele temos conselhos em forma de pílulas, contidas em versículos ou trechos maiores. Provérbios foram escritos por Salomão para obter o ensino do bom proceder, a justiça ao juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Nesse módulo, agrupo os provérbios por assunto, pois assim poderemos melhor aproveitar a sabedoria prática de Deus. A justiça própria de Jó. Você vai se surpreender ao compreender o tema central do livro de Jó, a justiça própria. Jó é o livro mais antigo das Escrituras Sagradas e já aborda esse tema que é central, a questão da justiça própria em todas as Escrituras. A estrutura poética do livro é bastante conservadora e segue uma métrica clássica. Entendendo a mesma, desvenda-se o conteúdo do livro. Essa é a chave. Cântico dos Cânticos. Há 2 formas de você interpretar e compreender o livro de Cânticos de Salomão. A primeira traçando o paralelo entre Cristo, o noivo, e a igreja, sua noiva. A outra é ler o Cântico dos Cânticos como a mais bela história de amor entre um homem e uma mulher,
Cantares 8, 7a fala assim: Cantares canta a história do amor de Salomão e a Sulamita, desde o início do namoro, passando pelo noivado, lua de mel, casamento até a velhice. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Salomão escreveu o livro de Cantares quando ele era velho. Apocalipse. Muitos estudiosos da Bíblia têm dificuldade de compreender a mensagem do Apocalipse. Mas há décadas atrás, um dos nossos apóstolos, em um encontro, a gente tinha escolas de profetas que duravam 15 dias, uma semana, era uma verdadeira imersão. Então, um dos nossos apóstolos, o nome dele era Adiel Almeida de Oliveira, nos revelou a chave para compreender esse livro profético. Lembra o que eu falei? Isso em 1988 ou 89. E eu tive o cuidado de fazer um resumo. Na época eu não entendi muito, mas anos depois, uma década depois, isso eu explico no livro de Apocalipse. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês verem, olha aqui o livro de Apocalipse. Eu explico, né, como que eu tirei da gaveta, diz que um escriba versado no reino tira do seu bom tesouro coisas antigas e novas. Quando eu estava estudando alguns princípios e métodos para a interpretação da Bíblia, eu falei, puxa, isso aqui se encaixa com o que o irmão Adiel falou há alguns anos atrás. Então foi daí que foi feito todo o livro de Apocalipse, que aqui está dividido em duas partes, o livro de Apocalipse, né? E também tem uma segunda parte do livro de Apocalipse, que é a invasão de reis e demônios vindos do Oriente, que fala do grande dragão vermelho, né? Fala sobre a China e os últimos acontecimentos que estão ocorrendo em nossa geração. Então, nós temos a parte 1 de Apocalipse, só para você ter noção, esse material tem 68 páginas, a primeira, tá? E a segunda, 40 páginas, ou seja, mais de 100 páginas do livro de Apocalipse, inteiramente ilustrado. Aqui fala sobre a peste negra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O livro de Apocalipse é a história da humanidade. Tudo no livro de Apocalipse você vê o controle de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu, sobre a história da humanidade. Eu vou deixar esse estudo para o final do nosso curso. As pessoas me pedem muito que eu faça uma ministração do livro de Apocalipse. Então, nós vamos ter agora esse privilégio, se assim Deus o permitir. Aqui está a segunda parte, né, do Apocalipse, invasão dos espíritos e demônios e reis vindos do Oriente. O dragão vermelho, a China, com seu grande exército, lidera os conflitos mundiais. O Armagedon, a igreja grávida, o filho varão, o avivamento e o grande mistério de Deus, o seu reino. Bem, esse slide aqui é muito importante. Você viu que são vários conteúdos, são 13 cursos, né? 13 módulos, muitos anexos, sugestões, materiais, bônus, nós iremos compartilhar durante todo esse curso. O conteúdo de cada módulo serão liberados gradativamente. O nosso curso ele é uma assinatura mensal. Já já vou mostrar para vocês o preço, como você se cadastrar e etc. Então, nós vamos liberando esse conteúdo de forma gradativa, de acordo com as turmas de aluno. Como é que vai se desenvolver? Observe que eu separei aqui em quatro matérias. É como se você estivesse na escola, né? Você vai perceber que existem matérias, conteúdos, que são interdisciplinar. Por exemplo, tem assuntos de física, que é importante para química para biologia, matemática, redação, gramática, português. Então, como é que vai se desenvolver? Quando você se cadastrar, assinar o curso, você vai entrar na plataforma que eu vou te mostrar
E você já vai ter acesso a esse primeiro módulo aqui, ó. Como estudar e compreender a Bíblia. Como estudar e compreender a Bíblia. Como que esse módulo vai estar disponível para você? Olha aqui, ó. Tá vendo? Como estudar e compreender a Bíblia. Eu vou te fornecer o arquivo PDF. Aqui tem um material anexo para que você possa fixar e decorar esses 5 princípios, esses 5 passos, tá ok? Então, eu vou aconselhar, isso quando você entrar no curso tem mais detalhes, tá, pessoal? Você compre um plastificador, né, um caderno, tá? E aí a gente vai liberando os módulos, você vai perfurando e vai anexando. Por exemplo, eu vou liberar a página 1, a página 10, lá 2, 3 aulas, mais 3 aulas. Aí você vai complementando. Como tem uma numeração, você completa. Alguns materiais, né, como eu falei, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você começa aqui assim, tá? E depois você encaderna quando finalizar, tá bom? Então, todo o material será entregue em arquivos PDF que você tem que imprimir aí numa gráfica rápida, tá bom? Deixa eu ampliar bem aqui para você ver bem. Então, você vai ler esse primeiro método. Por quê? Porque são as 5 dicas técnicas para como você estudar e compreender a Bíblia. Memorizando essas técnicas e colocando-as em prática, isso vai se tornar um modo de vida, ok? Logo em seguida, você vai estudar esse módulo B1 aqui, ó. Por que 4 evangelhos? Tá? Tendo conhecimento desses 2 módulos, você já pode começar a estudar o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, que é, como eu falei, o maior evangelho, 28 capítulos, tem 70 páginas, tá bom? As nossas aulas terão uma média de 20, 25, no máximo 30 minutos, tá bom, pessoal? Bem, quando você estiver estudando Mateus, eu preciso que você estude paralelamente princípios e métodos para compreender a Bíblia. Por quê? Porque já no estudo do Evangelho segundo Mateus, nós vamos aplicar esses princípios de interpretação da Bíblia. Tá bom? Aí, quando você estiver lá no Evangelho de Mateus, lá pelas bem-aventuranças, capítulos 5, 6 e 7, eu já vou liberar simultaneamente chaves para compreender a estrutura dos salmos. Tá ok? Então, qual é a proposta? Observe que você tem como se fosse uma escola. 3 linhas de matérias, tá? Você pode fazer ali 20 minutos ou 2 aulas, 40 minutos, lá do Evangelho de Mateus em um dia, e outro dia ler um salmo só, salmo 1. Tá? Aí você vai montando de acordo com sua disponibilidade de tempo e horário. Né? A plataforma você acessa pelo computador, pelo notebook ou pelo seu smartphone. Né? É importante que você tire um tempo para isso, que você entre no teu quarto, feche a porta e tenha um período de comunhão com as Sagradas Escrituras. É Cristo que se fez carne, ok? Haja uma preparação espiritual quando você se aproximar da Bíblia, um ambiente tranquilo, etc. Tá bom? Às vezes você está de férias, né? Ali na rede também, ótimo. Então deu para perceber, quem monta o time é você. Eu vou disponibilizar para você um cronograma que você vai imprimir na primeira aula, um cronograma, aonde você vai anotando, ó, eu já fiz essa aula, essa segunda aula, e vou orientando você. Bem, então depois que você começar a estudar Marcos, provavelmente você ainda vai estar em Salmos, são muitos Salmos, tá? Provavelmente lá em Lucas eu libero Provérbios, depois Jó, Cantares e no final as 2 partes do Apocalipse. Qual é a plataforma que nós vamos utilizar? É a plataforma Hotmart. É uma plataforma inteiramente segura, uma das maiores da América Latina, total segurança, tanto na compra, privacidade, e também, como eu trabalho na área de informática, eu tenho desenvolvido muitos cursos, né, para clientes meus, inclusive,
são hospedados nesta plataforma. Você vai acessar pelo seu browser, pelo seu navegador, seja no celular, seja no computador. Para pessoas mais experientes, ele tem um aplicativo, um app que você pode instalar tanto para Android como para smartphone, tá bom? Android e iPhone, desculpe, tá ok? Mas pelo navegador não tem dificuldade, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir essa tela que é importante você visualizar melhor. Recursos, assinatura e duração. Esse aqui é o penúltimo slide. Primeiro, quando você se cadastrar e assinar o nosso curso, você vai entrar num grupo do WhatsApp. Nesse grupo, irei me comunicar com vocês, a turma de alunos, disponibilizar material extra, agendar reuniões online para sanar dúvidas, prestar suporte e muito mais. Então, durante o nosso curso, passa para essa segunda coluna aqui, ó, conferências mensais. Nós teremos, uma vez por mês, conferências pelo Google Meet, aí nós vamos estar cara a cara, junto com a turma de alunos, para dúvidas. Imagine, você pode compartilhar, puxa, Rai, aquele texto ali foi tão esclarecedor, Deus me revelou isso, eu entendi isso, compartilha com a turma, tá ok? Se quiser tirar dúvida e sugestões também. Todo esse material foi feito por mim e revisado por mim. Pode ser que você encontre, provavelmente você vai encontrar alguns erros de citação de versículo e tal, você pode ir lá pelo WhatsApp ou na própria plataforma. Esse versículo aqui na página tal, do módulo tal, tá errado, e a gente vai corrigindo aí. Faremos conferências mensais com cada uma das turmas. A finalidade é sanar dúvidas, responder perguntas, estimular os participantes, ouvir sugestões e outras mais. Mensalidade do curso. Esse curso, ele é uma assinatura, né? Aqui na página você tem um botão, né? Quero me matricular. Você vai para uma página de checkout, que é aqui, né, uma página de qualquer site de compra pela internet. Você digita ali seu cartão de crédito, etc., suas informações. Aí você vai para uma página de obrigado. Nessa página de obrigado, após a conclusão da compra, você vai ter um outro vídeo meu, né, agradecendo a sua inscrição, com o link do grupo do WhatsApp, e você também recebe um e-mail e automaticamente você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp, porque você vai informar o seu número do WhatsApp, tá bem? O pagamento da assinatura do curso deve ser por cartão de crédito, tá? Por quê? Porque ele vai debitar todo mês na data do seu cartão de crédito, tá? Lá na plataforma eu dou instruções caso você queira a qualquer momento, né, cancelar a sua assinatura, você cancela a assinatura, e óbvio que você deixa de ter acesso ao curso, tá bom? O valor mensal promocional, observe aqui na página, isso é para a primeira turma que eu estou lançando, R$ 37,00. É bom que você saiba que a plataforma ela retém um valor em reais mais um valor em percentual por aluno. Imagine que você vai colocar um monte de vídeo. Quem trabalha com internet sabe que quanto mais espaço no servidor você coloca, em vídeo, material de apoio, etc., isso tem um custo, tá? Debitados automaticamente até a sua desistência da assinatura. O nosso conteúdo desse curso, esse primeiro conteúdo que eu apresentei, vai durar mais ou menos um ano, porque eu vou liberando paulatinamente, né? Acesso ao conteúdo enquanto você estiver ativo. Enquanto você estiver pagando a assinatura, você assistirá às aulas no seu tempo pelo computador ou pelo celular. Pode assistir quantas vezes quiser e o material impresso é seu. O material impresso, as apostilas, é sua. O conteúdo é protegido por direitos autorais, tá? Não podendo ser reproduzido, embora possa você ministrar, né? A nossa intenção, pessoal, é que você faça discípulos. Ide e fazei discípulos, não é membros de igreja, de todas as nações, ensinando, né, a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Tá? O que está no meu coração para esse ano é equipar você
para o seu crescimento espiritual, sua comunhão com Deus, o seu ministério, sua função no corpo de Cristo, na sua igreja local, mas para você se tornar um arauto do reino. Propagar o reino de Deus, fazer discípulos. Então, todo esse material, você vai ver durante o curso, eu vou enfatizar isso. Ore. Senhor, traz filhos espirituais. Traz filhos espirituais. Porque Mateus explica o método que Jesus utilizou para expandir o reino. A gente vai ver os 5 pilares, as 5 colunas que Jesus ensinou para a expansão do reino. Tá? Embora possa ser ministrado ou compartilhado no discipulado, grupos de estudo ou pregação da palavra. Você não pode duplicar esse material e dar para as pessoas. Assimile, utilize da forma que você quiser, pode fazer um resumo ou ministrar num quadro, etc. Tá bom? Aí você estimula a pessoa. Ó, eu aconselho que você faça o curso, né, com o pastor Rai Barreto. O conteúdo dos módulos serão liberados no período de 12 meses. Você conclui no seu tempo. Pode ter pessoas que em 12 meses vai concluir. Tem pessoas mais atrasadas, não tem problema nenhum. As avechadas vão ter que esperar, né? Porque eu preciso de uma certa harmonia das turmas, um certo sincronismo, para que a gente dê essa atenção, essa consultoria para as turmas. Após 12 meses serão liberados mais módulos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vai, todo o Novo Testamento, alguns outros livros que eu já tenho preparado, né? Por exemplo, o livro de Josué já tenho preparado, Daniel, Ezequiel, Malaquias, o Pentateuco, eu tenho um estudo fantástico sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, e aí vai, nós vamos compartilhando, tá ok? A nossa intenção, portanto, é que isso aqui seja uma escola. Deu para entender? Então, venha estar conosco. Se por um acaso um dia você desistir, por uma eventualidade, causa maior, ou questão financeira, você encerra ali, depois volta a inscrição e continua o curso. Bem, muito obrigado. Matricule-se já. Aqui está o número do meu WhatsApp para qualquer dúvida. Aqui na página, lá embaixo, você também tem o WhatsApp. Assim que você se cadastrar com o seu cartão de crédito, você será levado a uma página de Obrigado, onde tem um link para o nosso grupo privado. Você vai receber um WhatsApp, vai receber um e-mail. Coloque o seu melhor e-mail, tá? E quando você receber o e-mail da Hotmart, você vai ter que criar a sua senha. Anote essa senha para não perder, tá bom? Deixa eu fazer uma última projeção. Aqui está a plataforma. Aqui eu estou acessando pelo computador. Tá vendo? Você entra com o seu e-mail. Aliás, deixa eu projetar aqui. Eu não projetei não, né? Desculpa aí. Então, você entra com o seu e-mail e sua senha. Esqueceu a senha, clica aqui. Tá? Tem algumas pessoas que são idosas, que me seguem, né, há mais de 3 anos nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, Rai Barreto, etc. Se você tiver alguma dúvida ou mesmo não tiver um e-mail, entre em contato comigo que eu tenho como resolver isso aqui. Deixa eu só entrar na plataforma. Não vou explicar porque na primeira aula, quando você entrar, você já vai ter acesso a essas informações. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a primeira aula, tá vendo? Aqui todos os módulos, ó, estou mostrando para você, módulo 1, ó. Comece por aqui. É aqui que você vai começar. Olha o módulo 2, como estudar e compreender a Bíblia. Vai ser liberado no dia 13 de fevereiro, né, que é quando nós encerramos as inscrições, tá, pessoal? Se inscreva nessa primeira turma, porque eu não sei quando eu vou abrir a segunda turma. Então, há uma escassez de turma, porque nós queremos manter um padrão, né, de qualidade, atendimento, etc. Tá? Então, eu estou abrindo as inscrições agora, no dia 6 de fevereiro. No dia 13, vai estar liberado os módulos. Tá? Aqui está o módulo 2, já preparado, já para o dia 20. E aí vai, ó, tá? Olha aqui, ó.
Salmos, está tudo aqui dentro. Por livro do Salmo, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. E encerrando aqui, ó, o livro de Jó, Cantares, Provérbios, tá ok? Aqui você vai clicar, vai assistir a primeira aula. Tem alguns recursos que eu vou ensinar assim que você entrar na plataforma. Tá bom? Então, eu sou muito grato pelo seu interesse em investir no seu crescimento espiritual. Eu fico às ordens, qualquer dúvida aqui embaixo da página tem um ícone do WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp e eu posso sanar as suas dúvidas, tá ok? Deus te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria, que o Espírito Santo te estimule a ter fome da palavra, o desejo de comer a palavra, de viver a palavra e ser um canal, um arauto do reino de Deus. Te espero lá dentro do curso. Será um prazer estarmos juntos nessa jornada de estudo bíblico com revelação.